Dragon Ball precisa canonizar esses 5 Namekuseidins o quanto antes. Os Namekuseidins são uma das raças mais intrigantes e importantes de Dragon Ball, tendo sido peça-chave em alguns dos arcos mais memoráveis da franquia. No entanto, apesar dessa relevância, eles continuam sendo pouco representados na linha principal da história. Na maioria das sagas, vemos no máximo 2 ou 3 Namekuseidins em ação. E o cenário piora. Geralmente é apenas o Piccolo quem realmente participa dos combates e da trama. Os demais Namekuseidins costumam aparecer apenas como suporte ou para servir de gatilho narrativo, sendo frequentemente deixados de lado enquanto os guerreiros Z entram em cena para protegê-los. Isso é uma perda enorme, já que o potencial da cultura e dos poderes dessa raça ainda está longe de ser totalmente explorado. Está mais do que na hora de Dragon Ball resgatar alguns dos Namekuseidins que existem fora do cânone e trazê-los oficialmente para a história principal. Eles merecem esse espaço e os fãs também. Curte Dragon Ball, quadrinhos e animes? Se inscreve e vem com a gente nessa jornada nerd. Lord Slug, o vilão que Dragon Ball precisa trazer de volta. Um dos inimigos não canônicos mais populares que Goku já enfrentou está mais do que para retornar, Lord Slug. Ele fez sua estreia em Dragon Ball Z Lord Slug, o 4º filme da franquia. Na versão japonesa, é revelado que Slug era um Namekuseidin que cresceu em Namek, mas foi enviado ao planeta Slug durante o cataclismo para sobreviver. Já a dublagem da Funimation traz outra explicação. Slug e outros Namekuseidins, ainda em Namek, despertaram uma nova consciência e se tornaram Super Namekuseidins, seres extremamente poderosos, mas que acabaram corrompidos pelo desejo de poder. Por isso, foram exilados. No filme, Lord Slug ataca a Terra com um plano bizarro e ambicioso: congelar o planeta inteiro e transformá-lo em sua nova nave espacial, um verdadeiro cruzador planetário. Goku e seus amigos, claro, entram em ação para impedi-lo, mas logo percebem que estão diante de um inimigo muito mais forte do que imaginavam. Slug é uma ameaça completa. Além de uma força física absurda e ataques de ki devastadores, ele também pode crescer até o tamanho de um kaiju, esmagando tudo em seu caminho. Mesmo sendo um vilão de filme, Lord Slug se destacou por sua proposta única: transformar planetas em naves. Uma ideia ousada que foge do padrão típico da franquia. E com Dragon Ball Super explorando tantos inimigos cósmicos, como os Hitters e a Brigada de Bandidos Galácticos, não existe momento melhor para tornar Lord Slug um personagem oficial do cânone. Giro ficou ainda mais interessante depois de Dragon Ball Daima. A ideia de um Namekuseidin com origem demoníaca tem um potencial enorme, e Dragon Ball Daima só reforçou isso. Na nova série, Daima mudou tudo o que os fãs sabiam sobre os Namekuseidins. Agora é revelado que eles originalmente viviam no reino demoníaco, e só migraram para o mundo mortal depois que o Super Majin Remus criou os diversos universos do multiverso de Dragon Ball. Ou seja, os Namekuseidins têm raízes sômbrias que a franquia quase nunca explorou. Mesmo com essa revelação bombástica, Daima apresentou apenas um único Namekuseidin do reino demoníaco, o ancião Neva. Isso deixou os fãs se perguntando: como seria um Namekuseidin que nunca abandonou o reino demoníaco? É aí que entra Giro. Apesar de não fazer parte do cânone, Giro apareceu no jogo Dragon Ball Fusions, Nintendo 3DS, como um Namekuseidin que viajou até o reino demoníaco por vontade própria. Lá, ele se deixou corromper, estudou os hábitos sômbrios dos habitantes do lugar e aprendeu a lutar como um verdadeiro demônio. Visualmente, Giro impõe respeito. Ele usa um cinto semelhante ao de Dabura e tem olhos azuis brilhantes, características que o destacam de qualquer outro Namekuseidin conhecido. Ele seria o oponente perfeito para Piccolo. Um verdadeiro contraste. Enquanto Piccolo representa a redenção e o equilíbrio, Giro mostraria o que um Namekuseidin se tornaria se seguisse o caminho das trevas, um reflexo sombrio do que poderia ter sido. Tanta tem um design único que o torna inesquecível. O visual marcante de Tanta, com sua armadura incomum, faz dele um dos personagens mais memoráveis entre os Namekuseidins sômbrios. Lançado em 2010, Dragon Ball Online é um dos projetos mais curiosos e ricos do universo Dragon Ball.
Esse MMORPG se passa 16 anos após o final do mangá original e apresenta uma nova geração de heróis e vilões, além de um mundo dos dragões completamente reimaginado. E com o novo mundo, vem novas ameaças. Uma das facções mais interessantes do jogo são os Namekuseidin Sômbrios, um grupo de Namekuseidins corrompidos pela influência do trono do Rei Piccolo. Esses guerreiros se distanciam visualmente dos Namekuseidins tradicionais, adotando traços reptilianos, armas exclusivas e armaduras pesadas que os tornam verdadeiras máquinas de combate. Tanta é um dos grandes destaques desse grupo. Seu enorme punho blindado imediatamente chama atenção e dá a ele uma presença ameaçadora e distinta, diferente de qualquer outro personagem Namekuseidin já visto na franquia. Mas o visual não é tudo. Tanta também possui habilidades de combate únicas. Ele pode canalizar Ki direto para seu punho, liberando um soco que causa uma onda de choque massiva, capaz de lançar oponentes pelos ares. Além disso, Tanta tem a capacidade de se dividir em 2 clones, cada um com habilidades distintas, o que lhe permite criar estratégias imprevisíveis e até vencer adversários mais poderosos com pura tática. Com esse conjunto de poderes e um visual tão marcante, Tanta é um candidato perfeito para entrar no cânone de Dragon Ball. Ele traria não apenas lutas visualmente incríveis, mas também uma nova camada de ameaça vinda dos Namekuseidins corrompidos, algo que a série ainda pode explorar muito mais. Android 76 responde a uma pergunta que muitos fãs já fizeram. E se o Dr. Gero tivesse usado células alienígenas ao invés de humanas? Essa é uma das perguntas mais curiosas entre os fãs de Dragon Ball, e Dragon Ball Fusions nos dá uma resposta bem interessante: o Android 76. Esse personagem pouco conhecido é uma criação do banco de dados de vilões do Dr. Gero, mas com um detalhe que muda tudo. Ao invés de células humanas, ele foi criado usando células de Namekuseidin. O resultado? Um androide que parece uma fusão entre o Android 16 e um guerreiro Namekuseidin, com um visual que chama a atenção de imediato. Mas o que mais surpreende não é o visual. Ao interagir com o Android 76 no jogo, o jogador descobre que ele é gentil, calmo e extremamente educado. Bem diferente das máquinas frias e cruéis que normalmente associamos ao Dr. Gero. Isso levanta uma questão interessante. Quanto da personalidade de um androide vem de sua base biológica? Será que os traços Namekuseidins influenciaram diretamente sua forma de agir? Infelizmente, como muitos personagens da fenda temporal de Fusions, o Android 76 tem pouco tempo de tela e quase nenhum desenvolvimento narrativo. Mesmo assim, ele tem potencial de sobra para algo muito maior. Com Dragon Ball Super Super Hero trazendo o Dr. Hedo, neto de Gero, como novo cientista especializado em androides, não é absurdo imaginar que ele poderia um dia criar um androide com base Namekuseidin. Seria uma forma inteligente de expandir o conceito de androides no universo Dragon Ball e, ao mesmo tempo, criar novos vilões ou aliados com habilidades únicas e personalidade mais complexa. O Android 76 pode ser só um easter egg hoje, mas ele tem tudo para se tornar um personagem incrível dentro do cânone oficial. Jan Namekuseidin de preto é a versão mais sombria e profunda de Piccolo. E se Piccolo tivesse falhado em sua missão ao lado de Goku, responde com uma ideia genial: o Namekuseidin de preto. Esse personagem aparece no episódio 41 do anime promocional Um Plano em Movimento e no capítulo 15 do mangá Missão Big Bang. Ele faz parte do grupo dos Guerreiros de Preto de Aios, encarregados de supervisionar o Super Torneio do Espaço-Tempo, um evento que vai decidir qual linha temporal deve ser preservada e qual será apagada para sempre. Mas o que realmente chama a atenção é a origem desse Namekuseidin sombrio. Ele é, na verdade, uma versão alternativa do próprio Piccolo, vindo de uma linha do tempo onde ele e Goku falharam em derrotar Freeza. O resultado? Freeza destruiu tudo e todos, e apenas Piccolo sobreviveu. Esse fracasso moldou um Piccolo muito mais frio, mais focado, mas ainda assim com o mesmo senso de dever e proteção que conhecemos. Mesmo estando do lado de Aios, ele mostra que ainda se importa com Gohan, independente da linha do tempo. Quando Gohan está prestes a perder para Shroom, por exemplo, o Namekuseidin de preto o ajuda com dicas de combate.
E mais tarde se oferece para treinar o Gohan da linha do tempo alternativa, que se tornou o guerreiro do futuro de preto. Ou seja, apesar da aparência sômbria, esse Piccolo alternativo ainda carrega o mesmo coração nobre, mas endurecido por perdas traumáticas. Tornar esse personagem parte do cânone oficial de Dragon Ball seria uma oportunidade de ouro. Ele abriria espaço para explorar o lado psicológico e emocional de Piccolo, um dos personagens mais complexos da franquia, mas que raramente tem esse lado desenvolvido. Essa versão sômbria é mais do que um e se estiloso. Ela é um reflexo profundo de quem Piccolo realmente é e de quem ele poderia ter se tornado. Pessoal, se você curtiu esse vídeo e quer dar aquela força pro canal, se inscreve aqui. Estou começando agora e cada inscrição faz uma diferença enorme para mim. Enquanto os canais grandes já têm milhares de inscritos, eu acompanho de perto cada nova pessoa que chega. Então me ajuda a crescer e se inscreve. Sua presença aqui é muito importante. Obrigado de coração.